a sua argumentação me levou a crer que a divindade de Cristo não tem poder para existir sem a existência de uma alma. Isso torna a divindade de Cristo em algo completamente inaceitável dentro do ponto de vista bíblico, porque Colossenses 2 diz que habita corporalmente a plenitude da divindade, então ele é totalmente suficiente para subsistir sem haver alma. Se o senhor crê na doutrina da dupla natureza de Cristo, indivisível, hipotástica, que é a natureza de Deus, de Jesus, 100% homem, 100% Deus? 2 minutos, pastor. Eu sei qual é a próxima, seria a sua próxima pergunta, mas como não vai ter próxima pergunta, né, sim, eu creio na natureza hipostática de Cristo. Eu já aproveitando aqui como... então, o que aconteceu com Jesus Cristo quando morreu, com a alma de Jesus? Primeiro, como nós não cremos que exista alma, nós não temos dificuldade com esse tipo de pergunta. Segundo, quando Cristo se torna homem, somos nós. O que acontece com o ser humano é o padrão, o modelo do que vai acontecer com Jesus Cristo, e não o contrário. Então, assim, se nós todos morremos e nós vamos para o Hades, né, o Hades no sentido de sepultura, é o que acontece com Cristo. Em João é dito que ele ficou 3 dias, 3 noites no coração da terra. Ficou no coração da terra. Quem ficou no coração da terra? O todo de Cristo. Isso é o que nós entendemos. Nós não acreditamos que houve uma separação da natureza teantrópica de Cristo. Nós não acreditamos que houve uma extinção da morte de Deus que precisa ser comemorada em toda a sexta-feira da paixão. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que Deus se entregou de maneira completa. Entretanto, nós sabemos que Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Como isso se dá, eu consideraria também um mistério. O mistério como o mistério da iniquidade, o mistério da redenção e o mistério da morte de Cristo, da sua ressurreição. Também é só isso. Tá bom. Seus comentários, pastor. Muito bem. A doutrina da imortalidade da alma, esse conceito bíblico de que há uma entidade imaterial, não estou entrando no mérito dicotomista ou tricotomista, se alma e espírito são sinônimos ou se são distintos. Eu, no caso, sou tricotomista, entendo que são distintos, porém indivisíveis, né? Mas a Bíblia trata desses dois aspectos de maneira distintas e diferentes. Ela resolve esse assunto. Se o pastor Sérgio não teve resposta e jogou isso para o crédito do mistério, a doutrina da imortalidade da alma traz uma boa resposta. Porque a união hipotástica de Cristo, que é essa doutrina afirmada nos credos da igreja, desde o credo ortodoxo, quanto o credo de Calcedônia, especificamente do ano 450, mais ou menos, em que se afirma que Cristo é 100% homem, 100% Deus, ou seja, a natureza divina e a natureza humana coexistem em Cristo de maneira perfeita. E isso tem testemunho bíblico. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E se o corpo de Jesus morreu e foi colocado na sepultura, se alma não existe, ou se essa entidade imaterial da natureza humana não existe, Jesus deixou de existir com metade das suas naturezas, ou a sua natureza humana, ou a sua humanidade. E esse é um problema ortodoxo, teológico, que a gente precisa lidar com ele. Então, a doutrina da imortalidade da alma, ela joga luz sobre esse assunto, sendo que nós podemos afirmar que naquilo que chamamos de 3 dias de Jesus, entre a morte da sexta-feira e a ressurreição na manhã do domingo, Jesus continuava existindo, continuava 100% Deus, continuava 100% homem. Muito bem. Pastor Sérgio, sua segunda pergunta. Só para utilizar um pouquinho, na verdade, pastor Jamierson, professor, pastor Jamierson, meu amigo, na verdade, essa torna tudo muito mais confuso. Na verdade, impor a Jesus a existência de uma alma, etc., torna muito mais confuso. Jesus, nós falamos de 2 naturezas. Agora, nas 2 naturezas de Cristo, existe a alma. Se Jesus não ter uma alma, no nosso conceito,
ele deixou de existir, nós dizemos que a divindade de Cristo, a sua argumentação me levou a crer que a divindade de Cristo não tem poder para existir sem a existência de uma alma. Isso torna a divindade de Cristo em algo completamente inaceitável dentro do ponto de vista bíblico, porque Colossenses 2 diz que habita corporalmente a plenitude da divindade, então ele é totalmente suficiente para subsistir sem haver alma. Isso é uma argumentação que em cristologia ela é muito fraca. Não é sua a fraqueza, é da argumentação. Ok?